Boa noite aos meus irmãos, muita paz, muita luz. Eu sou Jerônimo, um mísero trabalhador da doutrina espírita, a serviço de Jesus, e hoje nós vamos dar início ao nosso estudo da Estranha Moral, capítulo 23, itens de 1 a 3. Antes de iniciarmos as nossas reflexões em torno do Evangelho, quero convidar a todos para que possamos nos despir das preocupações, das angústias, das ansiedades, das nossas tristezas, para que a gente possa se concentrar em Jesus, em todos os seus ensinamentos, principalmente na forma da terceira revelação, pela ótica da doutrina espírita, pelo Espiritismo, de forma que a gente possa se aconchegar, se acalentar, ter um refrigério das nossas dores, das nossas emoções muitas vezes mal sentidas, e para que a gente possa iniciar a nossa semana de uma forma diferente, em paz, com tranquilidade. Por isso convido a vocês, meus irmãos, para que fechemos os nossos olhos e possamos unir os nossos pensamentos, ainda que à distância, em agradecimento a Deus, nosso Pai, Pai de misericórdia e de amor, que nos concedeu o dom da vida, ao nosso Mestre Jesus, por nos inspirar, por nos ensinar e nos conduzir até o Pai, por nos amar. Agradecemos aos benfeitores espirituais que, com os esforços conjugados, fazem com que este trabalho aconteça, esclarecimento, de consolo aos nossos corações. Amigos espirituais, nós rogamos paz e proteção ao nosso lar, instruções para que consigamos mantê-lo harmônico e em paz. Mestre Jesus, nós te entregamos esta oração em gratidão por todas as bênçãos derramadas e rogando o teu auxílio nas nossas reflexões dessa noite. Se conosco, amigo Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Meus amigos, muito boa noite. Eu sou Jerônimo. Quero dizer que é um prazer estar com os nossos amigos da Fraternidade Espírita Jesus Amigo, os nossos irmãos de Esmeralda. Nós somos aqui de Ouro Preto, um frio gostoso. Mas vamos nos aconchegar no amor de Jesus para aquecermos a nossa alma. Também a todos os companheiros que nos assistem ou nos assistirão, o nosso abraço fraterno e a nossa licença para adentrarmos no seu lar, no seu coração. Meus irmãos, hoje nós iremos conversar sobre um tema que, por vezes, é mal interpretado dentro da própria doutrina espírita, intitulado cuidadosamente por Allan Kardec de Estranha Moral, o capítulo 23. E aqui nós já vamos iniciar as nossas reflexões com uma breve leitura selecionada especialmente por Kardec para que consigamos tecer alguns comentários em torno disso. Esse comentário está em Lucas, capítulo 14, versículo 25. Nós sempre temos batido na tecla de que o mergulho nos textos bíblicos são de suma importância para que consigamos buscar a originalidade das palavras, sentir aquilo que os evangelistas escreveram e nos trouxeram de forma educativa os ensinamentos de Jesus. Por isso, sempre agregados a essa estratégia, nós conseguiremos sentir como se o doce Rabi da Galileia estivesse conosco. Condições para seguir Jesus. Reuniram-se a ele numerosas turbas. E voltando-se para elas, disse: Se alguém vem a mim e não odeia o próprio pai, a mãe, os filhos, os irmãos, as irmãs e ainda sua própria alma, não pode ser meus discípulos. Quem não carrega a sua própria cruz e vem atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Em realidade, meus irmãos, nós temos que fazer uma avaliação linguística em torno dessa passagem, porque nós sabemos, conforme o próprio codificador descreve, que a língua hebraica é uma língua pobre na sua linguagem, de recursos linguísticos muito escassos. Então, muitas palavras no decorrer das traduções foram tendo seus significados deturpados, de forma que a gente faça, muitas vezes, interpretações equivocadas. Mas notemos nós que Kardec nos mostra de uma maneira muito singela e humilde um gesto que nós devemos tomar por exemplo.
Ele, na sua dúvida em relação a essa passagem, quando Jesus, o grande exemplificador, o grande médico das nossas almas, disse algo semelhante a ódio, ele ficou curioso e pediu ao senhor Pesane, que era entendedor do grego e do hebraico, para que traduzisse essa palavra o mais próximo possível da linguagem e daquele contexto que foi dito. E o Pesane recebeu uma homenagem pelo próprio Kardec, lá nesse mesmo capítulo 23, mostrando a humildade de Kardec em colocar como nota que essa referência provinha desse benfeitor. Em realidade, nós temos que nos conscientizar que o próprio Kardec era um linguista. Ele detinha várias profissões e teve a humildade de perguntar àquelas pessoas que conheciam efetivamente o grego qual era realmente a tradução. E hoje nós sabemos que essa palavra não existia no hebraico. A palavra ódio não existia no hebraico. Ela, em realidade, significava um elemento de comparação, tanto quanto, amar menos, ou tanto quanto. Então, não podemos tomar por máxima essas palavras sendo de Jesus, porque ou Jesus não as proferiu ou não foi dessa forma. É a própria pobreza da linguagem humana. Então, quando Jesus se refere a odiar seu pai e sua mãe, nós estamos aqui nos referindo à temática da nossa noite, quem não odeia seu pai e sua mãe, mas com um significado linguístico que nós deveremos tecer comentários para que consigamos entender o real significado dessas palavras. Então, em realidade, meus amigos, nós vamos verificar que quando se fala em ódio, nós não estamos falando no sentimento que nós estamos muitas vezes acostumados a trabalhar no nosso dia a dia, na nossa linguagem cotidiana, mas sim este elemento comparativo que nos induz porções de amores, doses de amor diferentes em relação a determinadas pessoas, a nós próprios. E nós dividiremos esse estudo em algumas partes para que entendamos os diversos significados que perpassam este conceito. Lá na questão 305 do livro Consolador, por Emmanuel, nas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, é perguntado a Emmanuel o que significa em espírito e verdade essas palavras que Jesus se refere, dando a entender uma estranha moral. E Kardec irá, e Emmanuel irá pontuar que, na realidade, essas palavras não poderiam provir de Jesus, porque ele jamais estabeleceria uma perturbação na ordem familiar. Que ele, na verdade, veio ensinar o amor para que ele se estabelecesse sempre no ninho familiar, na célula máter da sociedade, de forma que, se extrapolando, entenderia-se o conceito de família não mais por algo reduzido, mas por uma família universal. E notemos nós que, muitas vezes, quando Jesus nos traz determinadas mensagens, ele pontua momentos diferentes no qual nós nos encontramos. Se observarmos novamente essa mensagem, iremos verificar que começa falando de numerosas turbas, de multidões, de várias pessoas que seguiam a Jesus. E multidões por multidões, muitas vezes nós próprios estamos inseridos, seja por comodismo, seja por inércia, seja por tristeza, seja por não ter um planejamento de vida. Nós vamos muitas vezes pelo pensamento dos nossos companheiros de jornada, muitas vezes sem orientação, sem uma estruturação firme na moralidade, nós seguimos turbas, sem sabermos o que estamos fazendo. Em segunda instância, ele fala de alguém, e esse alguém dá a ideia de individualidade, nos dá a ideia de que se alguém quer vir após mim, traz consigo os seus compromissos, a sua cruz. E quando ele individualiza, ele nos dá uma responsabilidade maior, porque em multidão é diferente de em solitude. E mais à frente, ele avança, dizendo que não poderá ser discípulos dele, não poderão ser discípulos dele, perdão, aqueles que não odiarem a seus pais, seus irmãos, filhos e até mesmo a sua própria alma. O que será que Jesus que estava querendo se referir a odiar ao próprio pai, à própria mãe? E quando nós pensamos nesse elemento comparativo que outrora dissemos, é claro que nós deveríamos amar sim aos nossos familiares, e é justamente isso que Jesus vem nos ensinar
Na, na parábola do bom samaritano, nós devemos amar o próximo mais próximo. Ali estão os compromissos centrais, a tônica da minha encarnação, reencarnação. Mas, mais das vezes, nós encontraremos ali o cadinho fervente, como diz Emmanuel, dos nossos compromissos, em que nós precisamos sublimar o amor. Então, o que será que Jesus nos propõe dentro dessa reflexão? Bom, nós iremos notar que no seio familiar, muitas vezes, nós deturpamos os nossos princípios, os nossos compromissos com o próprio Cristo, a bem da boa convivência. E nós iremos notar que o Cristo nos ensina que muitas vezes segui-lo é ser incompreendido, é não ter os nossos companheiros ao nosso lado, não só no idealismo da nossa fé, não só nos momentos difíceis da nossa jornada, mas de incompreensão dos nossos posicionamentos, dos acolhimentos que nós direcionamos ao próximo, nos entendimentos que nós buscamos ter para com os nossos familiares. E ser incompreendido é uma tônica, muitas vezes, da nossa proposta com Cristo. Muitas vezes, muitas pessoas não entendem determinados relacionamentos adoecidos dentro do próprio ninho familiar. Mas o próprio Cristo nos ensina que sofrimentos são troféus no reino dos céus, que iniciam em nossos corações. E à medida em que nós conseguimos avançar para o Cristo, avançar para Deus, nós vamos nos despindo da materialidade. E aqueles que nos circundam muitas vezes não compreendem este posicionamento, competindo-nos ter fé firme e uma moral bem estruturada no Cristo, para que nós consigamos sublimar esses desafios. Interessante considerar uma frase de um pensador que diz o seguinte: ninguém precisa concordar para conviver, mas até para discordar é necessário conviver. Notemos nós que a convivência nas nossas relações é de suma importância para a sublimação dos nossos valores que ainda estamos com dificuldade de angariarmos, de construirmos, de burilarmos, porque nós sabemos que estando próximos aos desafios, nós efetivamente estaremos constantemente sendo estimulados naquilo que para nós é dificuldade. O grande desafio de convivermos aqui no planeta Terra, em que nós estamos passando por uma transição gradual, é justamente encontrarmos diversos caracteres de personalidades, de questões relacionadas ao espírito de cada ser que aqui está encarnado na qualidade de almas. Então, quando nós nos vinculamos a essas diferenças, nós realizamos um processo duplo. O primeiro de autoconhecimento, daquilo que me incomoda, daquilo que não é verdade para mim, daquilo que é verdade para mim, daquilo que é auto-amor e o que é egoísmo, daquilo que me fere o orgulho, daquilo que me toca a ira. E também é um processo em que me permite estar em convivência, em sociedade, em família, sobretudo, para que ali eu exerça o meu papel co-criador, o meu papel de dever com Cristo. Porque nós, pelas sucessivas reencarnações, já começamos a entender que as numerosas turbas que nós seguimos, as turbas do prazer excessivo, as turbas das distrações em relação à lei de Deus, já não nos apetecem mais o espírito. Nós agora estamos buscando, em processos de solitude, as nossas virtudes, as conquistas íntimas, os troféus que nos permitem brindar a alegria com Jesus. Até mesmo naqueles momentos em que os nossos corações mais caros nessa jornada não tomam conosco o cálice amargo das provações. Muitas vezes, aquelas pessoas às quais mais nos dedicamos com afeto e com amor, nós recebemos delas ingratidão. E por isso mesmo Kardec teve o cuidado de selecionar este capítulo para nós outros como estranha moral, porque o Cristo veio nos ensinar que, em realidade, nós deveremos cada vez mais desenvolver as nossas potencialidades na forma de amor, na forma de perdão, de paciência, de bem-querência, para que nós consigamos, aqui, nas diferenças, convivermos bem uns com os outros e estarmos conectados à mente poderosa e de amor do nosso Mestre Jesus. Então, meus irmãos, Paulo também teve o cuidado de se referir lá em Efésios, capítulo 6,
de modo geral, mas versículo 2 especificamente, dizendo que este honrar pai e mãe é um mandamento que vem agregado a uma promessa. Aquele que honra pai e mãe terá vida longa na terra, de muito sucesso, de muita alegria, sucesso espiritual, é claro. E essa promessa vem justamente porque os pais, para nós, têm uma reflexão, trazem um dever moral muito maior do que aquilo que nós acreditamos. Inconscientemente, nós repelimos os nossos pais, muitas vezes pelas nossas criações de repressão, de ódio, de maus entendimentos, de pouco diálogo, de agressividade e violência muitas vezes. E por serem referenciais das nossas condutas e dos nossos códigos de ética e moral, invariavelmente nós buscamos nos afastar dos nossos pais. Comumente verificamos na adolescência uma vontade natural dos filhos de saírem de casa, de desbravarem o mundo, de conhecerem outras pessoas que não seja o consolo e o aconchego paterno e materno. Isso por desconhecer todos os referenciais que os nossos ancestrais nos trazem. Então, é um pouco disso que hoje nós queremos dizer. Porque quando nós elencamos este mandamento para discutirmos a estranha moral que o próprio Kardec nos traz, fazendo menção aos ensinamentos de Cristo, nós estamos querendo dizer aqui que um dos nossos maiores compromissos reencarnatórios é estarmos vinculados com a nossa paternidade e com a nossa maternidade. Este desafio, que muitas vezes constitui um desafio para nós outros, nos poderá trazer vida longa aqui na Terra, em termos de alegria, não de longevidade, mas de alegria, de satisfação, de plenitude nos meus deveres. Todos nós, quando nos conectamos aos nossos pais, nós estamos nos conectando a Deus. Nós temos pelos nossos pais os grandes representantes de Deus aqui na Terra. Aqueles a quem nós nos unimos por um gesto de amor, ou não, muitas vezes, mas a quem nós devemos a nossa enorme gratidão, simples e puramente pelo fato deles terem nos proporcionado o invólucro carnal que nos proporcionaram esta presente reencarnação. Pode ter sido uma relação de desrespeito, de abandono, de violência. Ainda assim, diz-nos André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, pelas mãos de Chico Xavier, que nós seremos eternos devedores deles, sendo quem eles são. Por isso mesmo, meus irmãos, quando nós falamos em honrar pai e mãe, nós não estamos nos referindo exatamente à subserviência que muitas pessoas entendem, porque os pais a quem nos serviram de referenciais e nos servem, de ambos os planos da vida, devem receber de nós a nossa gratificação de respeito, de honra, pelas minhas ações, que não menospreze, que não diminui a grandeza do Deus que é representado por eles. Porque quando nós falamos em honrar pai e mãe, nós estamos nos referindo à gratidão que deveremos ter em relação a eles e emanar em direção aos seus princípios básicos de conservação da matéria e de permissão em seus corações, lá no plano espiritual, de me aceitarem aqui. Então, quando nós vamos nos retomar a odiar pai e mãe, a que Jesus já se referiu por uma linguagem pobre hebraica, como nós já discutimos, e por justamente ser um elemento comparativo, nós vamos perceber que mais se abrem horizontes para que discutamos essas palavras hebraicas que nos trazem confusões. Quando Jesus, numa passagem símile, aborda quem aqui são meus irmãos, nós vamos verificar que da mesma forma que nós hoje trabalhamos com o termo irmão, um irmão de crença, nós não estamos nos vinculando muitas vezes a um irmão consanguíneo. E a consanguinidade, para nós, é um desafio de comprometimento espiritual, de sublimação dos laços afetivos. No livro da Esperança, Emmanuel irá nos dizer que parentela é diferente de familiar. Parentela nos vincula mais à ideia de consanguinidade, de necessidade reencarnatória de nos vincularmos àquelas pessoas. Ainda que os laços nesta presente reencarnação não se façam tão apertados e afetivos, mas há uma necessidade de aproximação,
pelo corpo, pelo invólucro carnal, para que consigamos, dentro de um processo mais amplo, entendermos o significado do amor que é representado pelos nossos pais. Já os familiares trazem a ideia desses laços de amor, de afinidade, de amizade muito mais apertados, muito mais construídos e burilados na forja do labor diário. Então, quando nós pensamos em parentela, família, nós ainda vamos entender que há um conceito muito maior, que é o conceito que o Cristo nos enxerga nessa perspectiva. Quando ele pergunta quem são meus irmãos, minha mãe, meu pai, ele olha pelo âmbito, pela perspectiva, pela ótica da família universal. Ele enxerga todos aqueles como irmãos, co-criadores em plano menor, co-criadores que irão continuar o processo evolutivo aqui na Terra para o estabelecimento da lei de Deus em seus corações. Quando nós chegarmos nesse nível, nós estaremos com a nossa mente e o coração cristianizados, porque em realidade nós ainda não aprendemos a cristianizar os nossos corações. E nós estamos mais vinculados às questões referentes justamente às questões humanas, puramente materiais. Nós ainda não aprendemos a nos desvincularmos dessas questões e, por isso, muitas vezes atribuímos os nossos insucessos àqueles que nos são caros aos corações pelos laços da família. Por isso, nós queremos discutir, meus irmãos, que muitas vezes honrar pai e mãe está justamente no fato de nós conseguirmos vivenciar a grandeza do Cristo, aprendendo a respeitar, aprendendo muitas vezes a ouvir sem se transformar em um objeto de mágoa para aqueles que nos antecederam. E nós iremos perceber que este processo é tão intenso que o próprio Saulo, ao se converter em Paulo, passou por um desafio parecido. Porque dentro do seu quinhão de conhecimento intelectual, não aprender ainda a entender o despertar do coração. Até que, segundo Paulo Estevão, a obra magnífica de Emmanuel, por Chico Xavier, nos conta Emmanuel que Jesus apareceu em espírito e verdade a ele com sua veste luminosa, de modo que ele literalmente caísse do cavalo, ficasse cego por algum tempo e reconhecesse que Saulo precisaria deixar de existir para que Paulo viesse, com a construção diária. E, entendendo essa grandeza, volta ao seu pai, que o dispensa, que não o quer dessa forma, revolucionário, e ele respeita, ele honra o seu pai, mas segue a Jesus. Em solitude, mas com o coração repleto de fé, o nosso Mestre Jesus. Quantas vezes nós somos compelidos a abrirmos mão de determinados compromissos para seguirmos Jesus. Se já estamos neste caminho, nós já podemos, neste oceano de emoções que vivenciamos e que estamos mergulhados, experimentar algumas gotas de paz. Porque nós notamos, sobretudo no movimento espírita, muitas vezes alguns companheiros evitando de fazer algumas correções ou abrindo mão daquilo que é certo, daquilo que poderia auxiliar no crescimento de estudo, certo baseado efetivamente num estudo, porque certo e errado são condições de um tempo e de uma moral. Mas muitas vezes nós notamos os nossos companheiros evitando de conversar, de dialogar acerca de determinados posicionamentos e posturas, fazendo com que o erro possa ser promulgado e nós não estamos contribuindo com a ignorância do outro e nem com o movimento espírita. Portanto, meus amigos, o Espiritismo nos ensina que nós não podemos nos melindrar diante dos desafios e que nós, enquanto irmãos de uma família universal, deveremos nós nos apoiarmos na causa de autoinstrução e de reflexão, de sempre construirmos pontes ao invés de pontos. Nós nos distanciamos de determinados meios sociais por puritanismos, muitas vezes, justamente porque achamos que são pontos finais na nossa existência, enquanto teríamos a oportunidade de estabelecermos pontes em que poderíamos levar ali a verdadeira palavra, o exemplo, a dignidade que o Cristo nos ensina. Então, quando o Cristo pergunta quem aqui são meus irmãos, meu pai, minha mãe, todos deverão renunciar aos seus pais, aos seus irmãos, aos seus filhos, até a sua própria alma, se quiser me seguir, se quiserem me seguir. Jesus coloca assim, dessa forma, como condição para seguir, justamente para que nós entendamos a renúncia. Essa sutileza que nos ensina
que o nosso coração deve amar cada vez mais, a ponto de aprendermos a querer bem, a querermos, a querermos como Cristo quer, como o Pai quer, que a vontade dele se faça presente em meu coração e para que eu consiga não mais querer as minhas coisas, as minhas petições, mas que eu saiba querer, Senhor, como a tua vontade eu quero. Quando nós chegarmos nesse ponto de renúncia, nós vamos identificar um coração em nossa alma que nós realmente faremos com que a Terra possa progredir na evolução dos globos e mais, que as próprias criaturas consigam crescer, sobretudo aqueles que estão ao nosso lado. Vamos verificar este processo no livro Renúncia, de Emmanuel, ou também Francisco Cândido Xavier, quando nós notamos que este espírito está muito à frente dos seus companheiros de outrora, mas o coração que ama como era o dela, diante das assertivas e das reflexões dos benfeitores espirituais, dizendo: Alcione, você pode correr o risco de se equivocar e de se prender a novos compromissos na terra. E ela abre mão de todo o seu espaço espiritual já conquistado, de todas as suas conquistas de possíveis alegrias celestes para estar com seus familiares aqui, avançando na sua tarefa diária. É esse coração de renúncia que Emmanuel vem nos trazer, de nos distanciarmos dos nossos caprichos emocionais, das nossas más inclinações e más tendências. Porque no Espiritismo, na doutrina espírita, o Espiritismo ele está intacto nas suas verdades, mas a doutrina espírita, como é feita por homens e ainda imperfeitos, recebe ainda essa mesma movimentação humana algumas deturpações. E nós precisamos nos atentar a isso para que nós não confundamos doutrina espírita com espiritismo. Nós notamos por vezes os nossos companheiros equivocados, buscando se velarem de determinados sentimentos, enquanto na realidade não existe. Eles não existem. Companheiros que buscam, muitas vezes, se amparar em muletas emocionais para conquistarem possíveis possibilidades no seu campo íntimo e no seu campo exterior. E nós vamos notar que o Cristo não veio nos ensinar isso. Que o Cristo veio nos ensinar amor. E o amor não requer justificativas. A justificativa excessiva vem daquelas pessoas, muitas vezes, que não conseguem trabalhar bem suas emoções, seus sentimentos. Então, no movimento espírita, muitas vezes nós nos fechamos a determinados ambientes, a determinadas festividades, grupos familiares de amigos, a pretexto de puritanismo e perfeição. Obviamente que nós temos um compromisso com a doutrina espírita. Nós temos um compromisso de trabalho, de horários com esses trabalhos, com outras pessoas que também dependem da nossa contribuição singela. Mas o Cristo, em momento nenhum, não pediu, não exigiu que nós nos afastássemos da sociedade na qual nós estamos inseridos. E pelo contrário, aquele para Jesus que é pai, que é irmão, que é mãe, que é filho, é aquele que realiza a vontade de Deus. Ora, e qual é a vontade de Deus? Que amemos uns aos outros. Assim como Jesus nos amou, Jesus veio sintetizar todos esses mandamentos em apenas um: amar ao próximo como a ti mesmo, assim como eu vos amei. Uma qualidade de amor imensurável. Nós efetivamente não conseguimos precisar, porque a qualidade do amor de Jesus em relação a nós é imensa. Meus irmãos, dentro ainda dessa perspectiva, compete-nos reflexionar a respeito de não só a, a família enquanto pai e mãe. Porque hoje, metaforicamente, nós poderemos buscar o livro Luz Imperecível, de Honório Onofre de Abreu, e ele vai fazer uma reflexão metafórica fantástica, no sentido de pensarmos que pai e mãe, efetivamente, são aqueles que nos fornecem o invólucro carnal para que nós possamos reencarnar. Mas ele traz uma reflexão muito importante, porque se eu tenho livre-arbítrio e sou senhor de minhas ações, ora, então eu me torno pai e mãe de minhas ações. É necessário abandonar pai e mãe na medida em que esse pai e mãe me patrocinam o meu modo de viver. São as minhas razões, são os meus sentimentos equivocados, são as minhas questões existenciais. Aliás, quais são as minhas grandes questões existenciais? Qual o meu dever de vida? Contabilizando os nossos anos
de idade física, o que eu fiz hoje em benefício de mim, da própria família, da sociedade e da humanidade, com a minha singela contribuição. Todos nós poderemos oferecer, ao mínimo, uma prece diária pelo planeta Terra, pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares. Que temos nós feito, então, da nossa existência? Quais são os nossos verdadeiros compromissos? E a nossa reencarnação está sendo bem aproveitada? Em percentual, eu conseguiria fazer, dentro do meu campo íntimo de reflexão, aquela conta que me permitiria experimentar um pouco de paz na minha consciência? Porque, meus irmãos, muitas vezes nós chegamos no Espiritismo cansados de errar, cansados de fugir da lei de Deus, cansados de desconectarmos de Deus aqui na Terra pelos nossos próprios pais. E o Espiritismo, que vem nos aclarar acerca da vida futura, da reencarnação, da comunicação com o mundo espiritual, vem nos trazer a importante missão de reflexionarmos sobre as nossas atitudes e ações para que tenhamos, numa lei de ação e reação, ou causa e efeito, quais são as nossas possíveis ocorrências daqui para frente. Então, nós temos aprendido com os benfeitores espirituais que, em realidade, quando nós buscamos nos refertar de amor, nos contemplarmos de solidariedade, de caridade ao próximo, sobretudo em nosso lar, nós vamos conseguir galgar caminhos mais felizes no planeta. E como nós estamos falando de família, efetivamente que não poderíamos deixar de enaltecer o casamento. Porque hoje em dia se nota uma grande dificuldade nos casamentos de modo geral. Isso porque, com a tecnologia, com todos os avanços que nós estamos tendo, dizem-nos os psicólogos que nós vivemos uma vida agitada. Hoje, estamos nós aqui com a bênção do recurso tecnológico, que tem peso neutro. Assim como o dinheiro, assim como uma faca, todas têm peso neutro. Todas essas questões, todos esses aparatos têm peso neutro. O grande diferencial é o sentimento, a ação que nós atribuímos a essa materialidade. Então, a tecnologia é um recurso de bênção para todos nós. Mas quando nós estamos à mercê dos excessos, das agitações e ansiedades naturais desse próprio processo, nós transportamos isso para os nossos relacionamentos. Se hoje nós conseguimos uma resposta em fração de segundos, via WhatsApp, e-mail, redes sociais de modo geral, nós transportamos respostas ou exigimos respostas dos nossos cônjuges, muitas vezes imediatas, enquanto essas respostas existirão e virão muitas vezes daqui a um ano, dois, uma vida, uma encarnação, aliás, três reencarnações. Então, a persistência para que nós continuemos no nosso amor, na afetividade, no acolhimento, é exatamente por isso. Porque nos afastarmos nos daria uma ideia de que nós não estamos seguindo aquilo que o Cristo disse. Se o próprio Cristo nos pede para que renunciemos os nossos caprichos em benefício do amor maior, nós temos que reflexionar sobre o casamento. Porque hoje nós sabemos que o nível de divórcio, por exemplo, é altíssimo. Isso por causa de todas as questões emocionais mal resolvidas. Vivenciamos uma época, em verdade, em que precisamos nós espíritas, como trabalhadores de última hora, reflexionarmos com muita atenção. Comumente, nos nossos trabalhos com os jovens, verificamos que há uma grande preocupação em relação a uma rede social, ao Instagram. E o Instagram é uma rede em que te permite ter seguidores. Estes seguidores seguem a quem? E há uma busca desenfreada para que as pessoas possam ter um número alto de seguidores para que possa ser reconhecida, para que possa ser famosa e possa ser contemplada. E entram até mesmo num ritmo de seguirem pessoas para conseguirem seguidores e depois essas pessoas deixam de seguir aqueles que estavam seguindo. Percebam só a confusão de todo esse Instagram. As pessoas estão em busca de seguidores, mas aqueles que seguem, seguem a quem? E seguem qual propósito? Porque muitas vezes nós estamos nesse movimento de turba, nesse movimento de multidão, que queremos seguir, que queremos contemplar, que queremos agradar e esquecemos de palmilharmos com os nossos próprios passos. Isso é de suma importância, porque nos escondemos por detrás das lentes das redes sociais. Nós ali fazemos projeções também. Pelas redes sociais, nós conseguimos
instruir, nós conseguimos elaborar trabalhos em que a espiritualidade poderá utilizar da nossa potencialidade para auxiliar a humanidade. Portanto, meus amigos, compete-nos intertextualizar aquilo que Jesus nos ensina com o nosso dia a dia. A mensagem de Jesus é viva e ardente até os dias atuais. E assim será por séculos e séculos, até o fim deles, em que Jesus nos prometeu que estará conosco. Então imaginemos nós que, se essa mensagem é ardente, clara e viva, nós precisamos vivenciá-la. Nós precisamos fazer um apelo às nossas consciências de efetivamente trazermos os nossos corações para a vivência cristã, para a vivência espírita. Já é chegada a hora de nós rasgarmos este véu e nos mostrarmos a Deus como aquele coração de boa vontade que ainda erra, que ainda tem as suas dificuldades, os seus pequenos vícios e, quem sabe ainda, os seus pequenos males, mas que deixamos claro a Jesus e a nós próprios que as nossas intenções e os nossos sentimentos estarão voltados sempre para o bem de todos e para o meu bem. Não o bem que traduz egoísmo, não o bem que traduza apenas o ego, mas o bem que se reflita em auto-amor, que é diferente, porque o egoísmo quer coisas e pessoas para si, ao passo que o auto-amor quer a autocontemplação, a grande virtude de se observar enquanto potenciais e se tornar não mais potencial, mas realidade. Porque a semente, para se rasgar, ela precisa morrer. Mas ela vai germinar, vai gerar uma seiva, nós vamos ter uma árvore com folhas, frutos, e o próprio fruto não se destina a ser fruto, se destina a ser semente novamente para projetar mais vidas. Então é essa a ideia. Meus irmãos, para que possamos já começar a dar um fim na nossa reflexão, aqui nós queremos chamar a atenção para aprendermos a louvar e a agradecer aqueles que nos antecederam. Todos aqueles, ainda que nós não concordemos, ainda que nós não tenhamos por exemplo, ainda que nós não tenhamos por referenciais, nós deveremos louvar os nossos pais. Louvar aqueles que, dentro de nós próprios, um dia estiveram e estarão conosco de uma forma ressignificada. Porque, se alegoricamente as nossas ações antigas são os nossos pais, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por termos aprendido com aqueles. Mas agora nós estaremos nos ressignificando. E é importante nós não querermos nos desconectarmos da nossa história. Porque muitas vezes, quando nós abraçamos o Espiritismo, nós queremos uma perfeição imediata que é inexistente. E nós queremos esconder o nosso passado de uma forma que nós não tenhamos coragem de olhar para ele, acolhê-lo e ressignificá-lo. Na realidade, é muito importante que nós olhemos para as nossas dores, para as nossas mazelas, para os nossos erros e os acolhamos. Nós consigamos abrir os braços e dizer: vem até mim, eu estou com saudade de você, eu irei te acolher. O Cristo nos ensina que o alto amor é uma virtude, é uma potência da alma. E sendo uma potência da alma, nós precisamos, em primeiro plano, desenvolver o alto amor para que esse amor possa reverberar no nosso exterior e assim amarmos uns aos outros. No livro Levantar e Seguir, nós vamos encontrar uma passagem sublime, porque frequentemente nós vamos nos vincular a Jesus e a Maria, mas muito pouco se tem relato histórico sobre José. E neste livro Levantar e Seguir, da editora GEM, lá na página 12, nós vamos ter um capítulo intitulado José da Galileia. E lá Emmanuel nos deixa claro, por Francisco Cândido Xavier, como é a sublimidade da paternidade por José. Ele tinha a missão de preservar Maria e de cumprir os seus deveres. Em nenhum momento ele se enalteceu por ser pai de Jesus, tendo Jesus ensinando os doutores da lei. Ele cumpriu o seu papel com dignidade e cuidou de Jesus e Maria. Já um homem idoso conseguiu, com seu trabalho na carpintaria, fazer com que o próprio Jesus, inspirado nessa ação, também fosse para lá, desenvolver o seu trabalho, de forma que ele identificasse no lar uma verdadeira escola.
E, meus irmãos, fazendo uma breve reflexão, de forma que a gente consiga efetivamente já dar um curso para o nosso estudo, nós vamos verificar que todos nós, em alguma instância, deveremos nos conectar aos nossos pais, ainda que por orações. Nós deveremos nos lembrar daquela passagem, da parábola dos dois filhos ou da parábola do filho pródigo, em que nós vamos encontrar um filho esbanjador que pede ao pai a sua herança antes da hora. Judicialmente, pela nossa legislação, é possível, não é errado. A nossa legislação tipifica como algo comum, mas em realidade nós sabemos que uma herança constitui um presente, a conjugação de esforços dos nossos pais que perpassam a nós todo o sacrifício de uma vida inteira. E muitos de nós, muitas vezes, nos portamos como o filho dessa passagem e exige a sua herança. Nós esperamos dos nossos pais que eles nos deem tudo e nós não podemos dar nada. E nós não oferecemos nada. E queremos gastar. E queremos mergulhar no prazer para anestesiarmos as nossas dores. E os pais, como são sábios, assim como o pai lá da parábola, permite, porque sabe onde isso vai levar. Até o ponto em que o filho se perde na vida, perde todos os seus haveres, vem uma crise e ele consegue um trabalho. E ele vai comer com os porcos. E comer com os porcos, metaforicamente, é comer com a tristeza, com a angústia, com a ansiedade. Estar inserido na materialidade. Estar inserido naquilo que não te faz pensar nem sentir. Até o ponto que ele se lembra de que até mesmo os assalariados de seu pai comiam melhor do que os porcos. E se o pai não o quisesse receber novamente, que o aceitasse como um assalariado, ele já se daria por satisfeito. Neste ínterim, ele resolve voltar para sua casa. E o pai se antecipa para recebê-lo. Porque a misericórdia de Deus é assim. Não é porque nós mereçamos. Não é porque seja justo ou injusto. É porque Deus é misericordioso. Ele nos ama, independente se é um benfeitor ou se é um malfeitor. Seu irmão, incomodado, questiona o pai, porque o pai pede para que peguem uma roupa adequada, à semelhança dos doutores da lei, matem a melhor ovelha, para que eles possam festejar. E o filho que nunca o abandonou, o questionou. Por que que eu, estando sempre aqui, não fui contemplado com todo este afeto? Joana de Ângeles irá nos dizer que, em realidade, este filho tem mais conflitos do que o próprio filho pródigo, do que aquele que saiu a desgastar sua herança. Porque coloca o pai numa condição de pai que deve mimar o seu filho. Ele diminui a grandeza do seu pai. Quando nós, na qualidade de filhos, não concordamos com os posicionamentos dos nossos pais, nós deveremos pelo menos dignificá-los. Aceitar a sua história, respeitar a sua história e guardemos em nossos corações essa gratidão, mesmo não estando em consonância com os nossos pensamentos. Este irmão, então, do filho pródigo, diz-nos Joana de Ângeles, tem mais conflitos no sentido de querer diminuir Deus, de não mostrar a sua ousadia, tal como o filho pródigo, de não mostrar a sua necessidade de sair para a vida, de experimentar as dores, porque se nós reprimimos os nossos conflitos, em algum momento se reverbera em depressão, em angústia, em melancolia. E nós sabemos, pela própria Organização Mundial de Saúde, que a depressão é considerada a doença mais incapacitante do século. Ora, meus irmãos, notemos nós o papel transformador do Espiritismo, na medida em que nos mostra que hoje a depressão é multifatorial. Não é só mais um fator fisiológico orgânico, é também um fator espiritual, é também um fator psicológico emocional. E nós poderemos observar que o Espiritismo tem uma função de libertar corações. Nós, na qualidade de pequenos profetas, de médiuns ainda com passos trôpegos no caminho de Jesus, temos a função de, sempre que possível, pelas nossas ações, palavras, gestos, orações, de moralizarmos, de tornarmos o Espiritismo uma tarefa de libertação dos próprios corações. Portanto, meus irmãos, tanto mais será feliz a nossa caminhada, quanto melhor for a relação com os nossos pais. Ainda que eles estejam em desencarnação,
ainda que eles estejam separados fisicamente de nós, a nossa gratidão, a dignidade de filho que nós devemos nos portar, deverão ser direcionadas a eles, porque sem eles não estaríamos aqui. Gostaria de deixar aberto para que alguém possa fazer algum comentário, se assim for da vontade. Eu estou com uma dificuldade de conectar aqui ao chat, mas é um grande prazer estar sempre com essa fraternidade que, mesmo à distância, nos acolhe, nos dá oportunidade de trabalho, dizer da nossa alegria, registrar aqui a nossa gratidão por conhecer novos amigos, por estarmos conectados pelos laços da amizade, que Jesus possa nos abençoar. E eu convido a todos para que agora nós consigamos fazer a nossa prece, nos desvincularmos das questões externas novamente e nessas energias vigorosas que partem do coração amoroso de Jesus e do nosso Pai maior, do nosso Deus, que possamos encerrar esta reunião em vibrações de paz e alegria. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos. Obrigado por sermos teu filho, por sermos tão amados e respeitados por ti. Ensina-nos, Senhor, a querermos como tu queres. Ensina-nos a sermos humildes de coração, a termos a alegria do bem viver, o sacrifício do cumprimento dos nossos deveres. Sê conosco, querido amigo, e abençoa aqueles que estão conosco. Ajuda-nos a amá-los como Jesus nos amou, como o Senhor nos ama, Pai. Sê conosco. Muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos. Um grande abraço a todos.